tema da minha pregação hoje é Filhos, ensine-os diligentemente, segunda parte, leis da disciplina. Versículo 1 diz assim, Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu falei para os irmãos semana passada, a admoestação é correção e repreensão. E disciplina também. É assim que devemos criar os nossos filhos. Na disciplina, na correção do Senhor. E o primeiro princípio de hoje é o seguinte. O primeiro princípio, ensine a criança no caminho que ela deve andar. É o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. E olha que interessante. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Não diz que nós devemos ensinar a criança o caminho, porque o caminho você se ensina de longe. Mas para que você venha ensinar, você também precisa estar no caminho. Ou seja, se você quer ver seus filhos no caminho correto, é necessário que você também esteja. Não tem como você ser um GPS e ensinar de longe. Devemos criar nossas crianças na instrução e no conselho do Senhor. Você precisa entender, como eu disse semana passada, que o maior problema dos nossos filhos não é a imaturidade, não é a inexperiência, não é a falta de entendimento, mas o grande problema de todas as crianças, do seu filho, do meu filho, dos nossos bebezinhos que são tchucu-tchucu, coisa linda. O maior problema das crianças são que elas têm um coração mau, é o que diz a Escritura, sem exceção. Eu sei que às vezes você olha e você fala, mas é tão bonitinho. Meu irmão, deixa ele crescer, a Deus dará sem colocar freio, sem colocar limite, sem repreender, e você vai ver um monstro que você vai criar dentro de casa. Então a primeira coisa que precisamos entender é que crianças são más, sem exceção. Devemos sim castigar pelas ofensas, pelos erros externos, mas todavia, jamais esquecer que a raiz do problema não está nos atos externos, mas sim no coração podre e corrupto. E é isso que você precisa passar para eles. O seu problema não é apenas desobediência, é porque você é filho das trevas, é o que diz a Escritura a toda criança. Ninguém nasce filho de Deus, não. O pastor também é aterrorizado. Todos são criaturas de Deus, diz a Bíblia. Mas olha o que diz Jesus, João dizendo, todos quantos, pois, o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Aqueles que o recebeu, que de fato foram transformados. Portanto, devemos sempre deixar claro para as nossas crianças isso e também em nossa mente. Não devemos corrigir apenas por ira, porque tem muitos pais que você sabe, corrige o filho apenas por ira. Aquela ira de momento, fica bravo. Mas você deve, antes da correção, dizer o seguinte, olha, você vai ser repreendido, menino, menina, não apenas porque você desobedeceu seu pai e sua mãe, mas porque a desobediência, em primeiro lugar, ofende a Deus. Quando nós somos negligentes, quando nós pecamos, em primeiro lugar, não pecamos contra o próximo, no caso dos filhos contra os pais, mas pecamos em primeiro lugar contra Deus. Deuteronômio 6:6, lembra o que diz a Escritura? Olha, e essas palavras estarão no teu coração. De novo a importância dos pais terem a palavra em seu coração. E então depois que estiver no teu coração, e tu as inculcarás a seus filhos. Inculcarás de colocar na cuca. Ao levantar, ao sentar, ao caminhar e ao deitar. Fala de Deus o dia inteiro para esse menino, para essa menina, para que ele possa se converter. É o que Deuteronômio está dizendo. Eu e você como pais devemos tirar de todas as circunstâncias ilustrações para aplicar na vida dos nossos filhos. Um grande exemplo é o que nós vemos Jesus fazendo. Jesus era mestre por conta disso também. Lembra que chega uma mulher diante dele, com sede, para pegar água no poço, ele diz, olha, dessa água você vai tomar e vai voltar a ter sede. Eu todavia tenho uma água que se você tomar, você nunca mais vai ter sede. Então nós devemos pegar toda a circunstância possível para aplicar o evangelho nas crianças. É através de um amiguinho da escolinha, é uma situação que ele fez na casa do vô, da avó, é através de um filme. Eu não sei, quantos aqui já assistiram aquele filme Até o Último Homem? Já assistiram ou não? Desafio os irmãos a assistir, fabuloso filme, fantástico. Até o Último Homem, um filme baseado em fatos reais. Pastor, mas é de guerra o negócio lá. Irmãos, mas é tão fantástico,
que os princípios que você tira para a sua vida, e principalmente para aplicar na vida dos filhos, são fenomenais. Fala a história de um soldado, Desmond Doss, e ele tem uma convicção religiosa, que ele não põe mão em armas. Só que ele quer servir na guerra para ajudar o seu país. E então o que ele faz? Ele vai para a guerra, ele sofre toda a humilhação durante o treinamento, porque ele não podia pegar em armas, então o povo fazia chacota dele, o comandante dele tirava sarro nele, ele apanha de montão dentro do alojamento. Quem já serviu o quartel sabe que essas coisas acontecem, né? Chá de manta. E então ele passando todas essas dificuldades, as pessoas fazendo de tudo para que ele pudesse pedir baixa e ir embora, ele sustenta a sua fé. Olha que princípio importante para você explicar para os seus filhos. Não interessa o que as pessoas dizem, seja na escola, seja na família do fulano. Nós somos filhos de Deus, nós vamos guardar os mandamentos, vamos obedecer. Se todo mundo vai por um caminho, nós vamos por outro. Então, é um filme totalmente altruísta também. É por isso que chama até O Último Homem. Ele trabalha no resgate das pessoas, ele é um médico no campo de batalha, sem armas, ele só resgata aqueles feridos, e resgata 70 e tantos, se eu não me engano, não me lembro o número correto, sozinho. Olha quantos princípios importantes aí você pode passar para a sua criança. A importância dele deixar de ser egoísta, porque o antônimo de altruísmo é egoísmo. Porque você sabe, a criança naturalmente, ela não é altruísta. Muito pelo contrário, ela é egoísta. Se você tem dúvida, eu desafio você, fica na salinha com as crianças aqui. Nossos filhos, só o anjinho, né, das igrejas aqui, bênção. Fica ali, você vai ver. Tá lá um bonequinho sem perna, sem cabeça, sem nada, só o tronco. Ninguém pega. Ah, é só o filho da fulana pegar, o outro já quer. Ah, mas eu queria esse. Já começa a quebrar o pau. É assim as criancinhas ou não são? Porque essa é a natureza de toda criança. Portanto, ensine seus filhos, meu irmão e minha irmã, a escolher bem as suas companhias. É de fundamental importância você saber com quem o seu filho anda, para onde ele vai. Eu li uma frase há uns bons anos atrás, mas eu não me esqueço dela, que diz assim: eu sei quem você vai ser daqui a 10 anos, com base nos livros que você lê e nas pessoas com quem você anda. Ou seja, quer que o seu filho, que a sua filha tenha uma boa direção, olha as amizades, olha com quem eles andam. E eu tenho certeza que se você de fato ensinar o caminho correto, as pessoas com quem ela deve andar, os livros que ela deve ler, se você de fato ensinar para não andar, olha, ensine seus filhos a não andar por lugares escorregadios. Se você fizer isso, você vai minimizar muito a possibilidade de quedas. Mas é necessário ensino. Só que eu sei que hoje em dia, com o advento da internet, não adianta apenas falar de companhias físicas, mas também você precisa, meu irmão, vigiar as companhias virtuais dos seus filhos. Sim, Facebook lá, não deixa por senha não. Zap com senha, mas é absurdo. Fala, pai, você vai deixar aqui, não vai pagar não, eu quero saber tudo, rapaz. Controle o que seu filho assiste. Controle os programas que ele vê. Pastor, meu filho assiste só desenho. Toma cuidado com os desenhos. Tem uns desenhos que é bem do demônio. Aquelas mulheres, tudo com a calça justa, tudo parecendo barriguinha, mas é desenho. Ou tá lá, você tem um moleque, 3, 4, 5 anos. Desenho preferido dele. Uma das menininhas super poderosas. Toma cuidado, irmão. Vai deixar o menininho ficar assistindo só desenho de mulher. As princesas. Ou Peppa Pig. Vai deixar o seu filho assistindo Peppa Pig, sabe o que ele vai ficar fazendo depois? Vai ficar rotando. Vai aprender muita coisa, não. Vigie aquilo que seu filho vê. Internet é um negócio tão sério, que não tem a mínima possibilidade, nós que somos pais, deixar os nossos filhos sem controle. Daí você sai de casa, deixa a internet ligado lá, deixa eles fazer o que quer. No tablet, no celular, no computador. Absurdo. Imagina o seguinte: você tem um filho de 5 anos. Você deixaria ele sozinho na praça de Pinda, sentado no banquinho? Creio que não. Mas eu vou além. Imagina que seu filho esteja sentado numa sala, dezenas de portas ao redor dele. E seu filho está ali. Uma porta que ele abre, talvez ele vai ver o filme do Batman. Se ele abrir outra porta, talvez ele vai ver o desenho da Caverna do Dragão. Mas tem uma porta ali, que ele vai abrir, vai ver pedofilia, que ele vai ver homossexualismo, que ele vai ver roubo, droga, morte. Isso é internet.
Só que essas portas estão à distância de um clique. Daí você deixa o menininho enfiado no quarto. A Deus dará vendo o que Ele quer. De vez em quando, meu irmão, pega de surpresa. Às vezes eu faço isso. Chega, tá com o celular na mão, larga o celular agora, arranca a mão daí. E vai lá e olha o que estava vendo. Mas tem que falar meio igual por isso, mão pra cima! Não deixa pegar o negócio mais. Mão pra cima! Quero saber o que tem nesse negócio aí. Você precisa investigar. Qual que é a série preferida de filme? Ou a série preferida que seu filho gosta? Pastor, meu filho ama Malhação. É. Daí depois você não sabe o que é com 15 anos, tá apaixonado. Cantando a musiquinha, né? Eu tô apaixonado, eu tô chutando tudo. Não sabe por quê. Daí com 15 anos o molequinho tá lá, depressivo. O que foi? Eu tô sofrendo de amor, pai. Será que não é por conta disso? Fica o dia inteiro ensinando, vendo adolescente e fica com um e beija o outro, e namora um e namora o outro. Mas graças a Deus tem remédio. Natal agora você pode dar um presente para ele. Enxada. Meu irmão, isso aí tira a depressão amorosa, que é uma maravilha. De preferência, 2 horas da tarde. Aquele campo bem grande, para carpir. Ou se não, você pode pegar ele e levar uma semana para fazer um estágio com os pedreiros aqui da igreja, ele trabalhando de servente. Eu garanto, a única coisa que ele vai pensar, eu quero a minha cama. É só isso que ele vai pensar. Agora tá lá, você deixa o molequinho o dia inteiro, a menina o dia inteiro enfiado, vendo essas coisas, depois não sabe. Por que tá apaixonado? Por que fica doido da cabeça? Porque essa paixão é um negócio doido. Você já foi apaixonado, você sabe como que é, você esquece tudo. Seu pai ensinou você 15 anos, mas você vê o dito cujo, você esquece tudo que seu pai falou. Você já foi apaixonado, você sabe como que é, né? Você só vê a pessoa amada na sua frente, que escorre aquela baba assim, ai. Mas devemos, como diz 2 Timóteo, não devemos deixar as paixões da mocidade tomar conta do nosso coração. Olha o que Paulo diz: fugir das paixões da mocidade. Fuja de forma natural e hoje em dia também de forma virtual. Você sabia que um adolescente médio, comum, antes de se formar no colégio, ele terá assistido pelo menos 20 mil horas de TV. 20 mil. E você sabe os programas que passam, não estou falando nem em TV a cabo, principalmente TV aberta, você tem que filtrar e muito. A maioria não presta. A maioria dos programas retrata a autoridade como opressora. E endeusam o quê? A rebeldia. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem até uma novela, né? Rebelde, passava. E esse tempo atrás eu vi um programa, esse tempo atrás não, faz um tempinho já, um programa que de fato saiu do ar, porque eles foram fazer uma entrevista, uma matéria numa escola militar. Você sabe, escola militar é diferente. Já deve ter visto. Eu nunca vi aluno agredir professor em escola militar, não sei se você já viu. Eu frequentei também, eu sei como que é, o negócio é pauleira. Daí tá lá, esses dias eu estou vendo, o aluno agrediu, bateu no professor, deu um soco no rosto do professor. Daí eles dizem que, não, você não tem problema não. Agora eles dizem que escola militar, aí é absurdo. Porque eu estava vendo lá, fica o aluno mais antigo na porta do colégio, todo mundo chega, presta continência para ele, entra, vai e tal. Na hora que o professor entra na sala, meu irmão, é todo mundo, ó, pá, de pé. O aluno vai, apresenta a turma, aluno fulano de tal, apresenta a turma sem falta. Disciplina espetacular. E esse programa fez uma matéria para dizer o quê? Não, isso aí é opressivo. É opressivo. Não, já se viu. Esse programa saiu do ar por conta disso. Eu sei que hoje em dia, o que a televisão vai enaltecer é a rebeldia. É a rebeldia. Os programas de TV são recheados de assassinato, imoralidade, drogas. Isso aí faz parte do pacote diário. Se seu filho ficar constantemente assistindo coisas que você não supervisiona, você pode ter certeza, o que ele vai ver constantemente é o pecado sendo exaltado, seja em novelas, seja em minisséries. E se você não tomar cuidado, pode ser que quando ele tiver com 10, 12 anos, no aniversarinho dele, ele vai querer um bolo do Pablo Vittar. Por isso a importância. Vocês chegaram a ver também, né, um tempo atrás? 2 menininhos, um de 10, um de 12. Bolinho do Pablo Vittar. E um abraçadinho no outro, cantando parabéns pro outro. E lascaram um beijão depois.
Absurdo. A consequência que nós vemos de pais que não vigiam os seus filhos, que não de fato ensinam os filhos no caminho que devem andar, essas consequências. Jovens alcoólatras, drogados, sexualmente pervertidos, adolescentes com doenças venéreas, drogados, dependentes, tirando aqueles que viram militantes de esquerda. Né? Absurdo. Mas segundo princípio, ensine a criança a ser obediente. Você pode repetir isso comigo? Ensine a criança a ser obediente. Isso aqui é o básico. Pastor, devo ensinar a criança a obedecer a Deus? Sim. Mas em primeiro lugar, ensine ela a obedecer a você. E depois transfira essa obediência a Deus. Porque você fala para ela, você tem que obedecer a Deus. Cadê Deus? Ela não vai entender às vezes no começo. Ensine ela a respeitar você e a obedecer você. E depois transfira essa obediência ao Senhor. Lembra do primeiro mandamento, como nós lemos aqui? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você precisa, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você tem que ensinar os seus filhos a obedecer e a honrar você. Honrar é obedecer, é respeitar, é dar ouvidos, é não tratar de qualquer jeito. Você precisa ensinar os seus filhos que você é autoridade sobre eles e para o bem deles. Eles não podem tratar você de qualquer jeito. Que história é essa? O menininho trata o pai e a mãe de qualquer jeito, não respeita. É absurdo, é inadmissível. Ensinar obediência e honra em uma era de rebeldia, eu sei, é uma tarefa árdua, mas devemos ensinar. Agora, se os seus filhos não conseguem nem obedecer você, meu irmão e minha irmã, não conseguem nem obedecer os pais, você acha que ele vai obedecer o professor na escola? Você acha que ele vai obedecer os avós, os mais velhos, o policial, a autoridade instituída? Você acha que ele vai obedecer? É óbvio que não vai. Portanto, confronte a imaturidade do seu filho desde pequeno. Porque criança é imatura. Ah, não, pastor, mas o meu tem uma cabeça ruim, isso que ele tem. Imaturo. Hoje em dia tem até o ECA. Já ouviu falar do ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Os direitos da criança. Irmão, criança não tem direito, não. O direito da criança é obedecer. E aí você tem que ensinar para ele. Pastor, mas tem direito dele. Eu desafio você. Chega no seu menininho, na sua menininha lá, e diga, olha, essa semana você vai escolher o cardápio do almoço, da janta. Eu já vou adivinhar. Hambúrguer e batata frita a semana inteira. Vai deixar? A criança tem que obedecer e pronto. A Bíblia não fala de direito da criança, mas de responsabilidade. E a principal responsabilidade da criança é obedecer. É tão sério. Você lembra? A Bíblia tem apenas uma passagem que fala a respeito da infância de Jesus, dele com 12 anos, no Evangelho de Lucas. Fala do nascimento, essa passagem com 12 anos, e depois a partir dos 30, na última semana de vida dele. Depois do 30 em diante, né? E depois a última semana de vida dele. A única passagem que fala a respeito de Jesus Cristo, quando ele era criança, ali um pouquinho antes do Bar Mitzvah, aquela transição de criança para adulto. Porque você sabe, no judaísmo, 13 anos, a criança já é responsável pelos seus próprios atos. Bar Mitzvah, filho da lei. Agora você responde. Então a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Fala que os pais deles levam ele a Jerusalém, na peregrinação que tinha que ter. E então você lembra? José e Maria vão embora e esquece o menino. E depois de 3 dias, eles se lembram, mas está faltando alguém nessa caminhada nossa aqui. Que exemplo de pai, hein? Está faltando alguém aqui, hein? Eles falam, nossa, Jesus não está aqui. E eles voltam para buscar o menino. Olha a frase de Jesus. É óbvio, Maria chega apavorada. Menino de Deus, filho de Deus, o que você faz com sua mãe? Ela fica apavorada. Olha a frase de Jesus. Não sabia que convinha estar na casa de meu pai? É tão interessante que o fundo histórico disso, alguns teólogos, historiadores dizem, assim como aconteceu com Samuel, lembra? Ana ora, e Deus dá um filho para ela, Samuel. E Ana diz assim, Senhor, se tu me dar um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. O menino desmama, ela leva ele para o templo, e ele é criado no templo, pelo sacerdote, desde pequeno, assim foi Samuel. E alguns historiadores dizem, e alguns teólogos dizem que aqui Jesus, Maria e José teriam que ter feito a mesma coisa. O menino nasceu, teria que ter levado ele no templo e deixado lá, porque foi isso que ele disse. Não sabia que convinha estar na casa de meu pai? É bem provável que José e Maria erraram e feio com ele ali.
Mas sabe o que é mais interessante a respeito de Cristo? Depois, o versículo diz assim: Jesus vai embora com eles e em tudo lhes era submisso. Você consegue imaginar? Deus se submetendo aos seus pais naturais? Não era apenas alguma coisinha, não. Em tudo lhes era submisso. E no versículo seguinte diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor. Ou seja, é nossa responsabilidade trabalharmos de forma árdua no ensino para que os nossos filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor. Eu sei que algumas vezes pode ser que seja necessário desobedecer aos pais. Por exemplo, seu pai disse: ele não quer que você vá à igreja. Nessa questão entra aquilo que Pedro ensinou. Antes importa obedecer a Deus que os homens. Mas todavia, ainda que tenhamos que desobedecer em algumas circunstâncias, a Bíblia não nos autoriza a desonrar os nossos pais, de forma alguma. Como o irmão uma vez contava pra gente, os pais saíram e deixaram um bilhetinho na geladeira: filho querido, não quero que você vá à igreja. Ele leu o bilhetinho e escreveu assim: mãe, te amo, fui. Não desonrou. Pastor, mas as circunstâncias, ali, a consequência pode ser terrível. Ora, sofra de bom grado por ser fiel a Deus, mas jamais desonre os pais. Tem uma irmã da nossa igreja que a mãe dela não deixava ela frequentar culto. Era 7 quilômetros da casa dela até o prédio da igreja. Ela morava no sobrado, a mãe dela trancava ela em cima do sobrado. Ela descia pela janela, ia a pé 7 quilômetros, voltava 7 quilômetros, e na hora de chegar tomava uma surra. Olha para você ver, mas em nenhum momento desonrava a mãe. A saber, não, Deus em primeiro lugar. É isso que você precisamos ensinar para os nossos filhos. Ser obedientes a Deus, mas também aos pais. É importante você ensinar o seu filho, como diz Efésios aqui 6:1, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, por amor ao Senhor, obedeça aos seus pais, para que você não sofra as consequências, e muitas delas terríveis. A atitude de obediência é muito mais importante do que o fato em si. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ensinar o seu filho, não apenas a ser um pau mandado dentro de casa. Mandou, faz. Mas você precisa explicar para ele o porquê ele deve obedecer. A razão da obediência. Porque que adianta? Ele tem a atitude correta de obedecer, mas no fundo ele obedece só porque você mandou, ele não entendeu nada. Ou por dentro ele está desobedecendo, isso é hipocrisia. Ensina o seu filho: olha, você precisa obedecer, não é porque apenas eu estou mandando, mas é porque se você desobedecer e fazer com o coração errado, você está indo contra um Deus santo e punitivo. Olha o que diz Provérbios 6 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Aqui, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você precisa ensinar o seu filho a ser como uma formiga. Ele não precisa ter um chefe, um pai mandando em cima, mas ele precisa aprender a obediência de todo o coração. Mas para isso é importantíssimo. Você pode só voltar um capítulo comigo? Efésios 5, 25. Você que é pai, você precisa cumprir o seu papel, portanto preste bastante atenção no que diz Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, para que o lar cristão possa fluir, é necessário que o marido entenda que o principal papel dele dentro de casa é amar sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Agora muitos dão a vida pelo Corinthians, pelo trabalho, mas não conseguem pagar uma progressiva para a mulher. Investe no carro, né? O carro troca os 4 pneus, mas não consegue comprar um salto alto para a mulher dar uma empinada lá. Ora, investe em tantas outras coisas, mas esquece do principal. O verdadeiro amor é altruísta e deve partir do marido. Olha como é sério. Marido, ame vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Em 1 Coríntios, que fala sobre aquele capítulo do amor, Coríntios 13, é interessante que os verbos ali são todos de ação. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, nós, homens, maridos, devemos estar dispostos a nos doar, de fato, nem tanto pelos nossos filhos, mas em primeiro lugar pela esposa. É dever do marido servir, amar. É responsabilidade do marido cuidar da esposa, trazer alimento para dentro da casa, alimentar.
suprir todas as necessidades. E é óbvio, necessidades que eu digo, físicas, materiais, emocionais, em todas as áreas, é obrigação do marido. Agora o marido quer ser autoridade dentro de casa, mas não faz nada para a mulher. Não tem como. Mas a minha esposa precisa entender o papel dela dentro de casa. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, minha irmã, se você quiser destruir a sua família, a boa dica é você abandonar a estrutura de família que Deus estabeleceu. E é óbvio, a mãe mais ainda precisa se dedicar de forma integral a cuidar dos seus filhos. Criar filho não é apenas uma fase da vida, mas é uma missão integral. Eu sei que é óbvio, tem as exceções. Pô, mãe solteira. Não tem como, precisa trabalhar. Senão não tem como. Mas, exceções à parte, a missão de ficar com os filhos é da mãe. Você precisa cuidar da sua casa, minha irmã. Os pais dificilmente vão ocupar o lugar da mãe no coração das crianças. Dificilmente. Porque quando machuca, quem que está junto? É a mãe. Quando rala tampando o dedo lá, quem está junto é a mãe. Daí depois não é de estranhar. Porque se percebeu, o pai normalmente chega do trabalho, à tardezinha, e ainda cabe ao pai a parte mais chata, repreender. É por isso que a maioria das crianças gosta mais da mãe. A mãe é mais bonzinha. Porque além da mãe ser um pouquinho mais light, o pai chega e xinga. Mas é óbvio, não temos que nos abdicar desse nosso papel, cabe a nós mesmo. Mas você percebeu que um jogador de futebol faz um gol, ele vai na frente da câmera, para quem que ele oferece o gol? É para você, papai. É nada. É para você, mamãe, que me criou, que fez isso, que fez aquilo. Porque é óbvio, é quem está mais junto. Marido e mulher, precisamos entender que o casamento é o lugar mais importante para viver o cristianismo. Se vocês não vivem o cristianismo dentro de casa, se o cristianismo de vocês é apenas frequentar culto de domingo, a chance da sua família fracassar, infelizmente, é enorme. Portanto, ensine. E eu vou dar aqui uma dica, é óbvio, né? Nascendo bastante criança na nossa igreja, crescendo, graças a Deus. Pastor, e crianças pequenas? Uma vez, uma irmã perguntou para mim, e eu citei para ela, só que eu tinha lido, um especialista falando, pastor, a partir de quanto tempo uma criança pequena deve dormir no seu próprio quarto? Quem tem filho pequeno ou quem vai ter? A partir de quanto tempo uma criança deve dormir no quarto dela? O especialista respondeu da forma mais óbvia do mundo. A partir de quando ele deve dormir no quarto dele? Ora, a partir de quando nasce. Nasceu, põe o menino lá. Põe a menininha lá. Ela tem que saber que o quarto dela é o quarto dela, o quarto do pai é o quarto do pai. Pastor, mas eu tenho um quarto só. É óbvio, aí exceções, né? Mas desafio você, a cama sua de um lado, do filho do outro. Se for possível, meu irmão, põe uma cortina no meio, só para ele entender. Aqui é papai e mamãe, você é em outro lugar. É claro, na hora do almoço, dorme com você, não tem problema. Mas a criança, desde pequena, precisa entender. Se tem 2 quartos, é inadmissível. Dorme todo mundo junto. Ou pior, às vezes na mesma cama. Meu Deus do céu, eu fico imaginando quando quer dar uma namorada amanhã, o que faz? Tampa a boca? O que faz com a criança no meio? Não consegue fazer nem outra criança. Não dá certo. Precisamos ensinar os nossos filhos desde pequeno. O quarto dos pais é dos pais. Pastor, mas é bebezinho recém-nascido. As irmãs estão tendo, vão ter, né? Minha esposa também. Tem uma dica boa para você. Nasce e põe lá no quarto. Pastor, mas é pequenininho. Então, durante ali, talvez a primeira semana, 10 dias, talvez, máximo, pega um colchãozinho, você vai para o quarto dele, para o quarto dela. Mas não deixa o bebezinho vir para o seu quarto. Para que ele saiba, quem saiu daqui foi eu, você continua aqui. E você não vai ter problema quando crescer. Porque tem uns que até... eu tenho um parente que com 15 anos dormia com a avó. Olha que coisa absurda. Tá ele e a avó do lado lá. 15 anos, moleque, testosterona saindo do nariz. Devemos ensinar nossa criança, nossos filhos, desde o começo, desde pequeno. Terceiro princípio. Pastor, você não é ser duro demais com as crianças? Você não faz assim, você vai colher as consequências depois, terrível. Terceiro princípio, leis da disciplina. Põe primeiro lá, Léo. Primeira coisa que você precisa ensinar os seus filhos é que você não pode tolerar desrespeito. Isso de forma alguma. Não interessa quantos anos tenha, seja criança, seja adolescente ou seja adulto. Não tolere desrespeito.
Hoje em dia nós temos canções gospel, aonde chama Jesus de você. Você é tudo o que eu preciso. Você é isso. Meu irmão, chamar Jesus de você eu acho absurdo. Nós cantamos algumas canções que no original está você. A gente troca por Senhor. Você como pai precisa ensinar seu filho. Você não é você para ele. Você é você para os outros. Para ele, para ela, você é senhor e senhora. É o mínimo que precisamos ensinar para as crianças. Agora chama pai e mãe de velho. E aí, velho? E aí, mano? Você fala assim com autoridade, por exemplo, com juiz, com policial. Policial, você fala assim, senhor, com a mão para trás. Brincadeira. Fala assim não, né? Os bandidos falam, mas não. É só questão de respeito. Pais são muito mais autoridade sobre os filhos do que professor, do que pastor. Ensine a chamar de senhor. No comecinho dá um trabalhinho. Ah, pai, você é o senhor, vai. Mas ensina a criança a chamar você de senhor. Lembra Sara? Diz a Bíblia que Sara chamava Abraão de senhor. A esposa chamava o marido de senhor. Pastor, agora o senhor acabou comigo, hein? Chama meu marido de senhor. Não, isso não precisa não, irmã. Fica em paz. Mas você sabe, o primeiro e maior exemplo de submissão dentro de casa vem da mãe. Porque o pai é o cabeça. Agora, se você, mãe, trata o marido de qualquer jeito, você quer que o seu filho respeite a ele? Não vai respeitar. Se na sua casa é você que manda, fala com o marido do jeito que quer, dá ordem nele, pode ter certeza, o molequinho, a menininha vai fazer a mesma coisa. Você, irmã, você, mãe, você é o primeiro exemplo de submissão e obediência para os seus filhos. Você não pode aceitar seu filho, seja lá com 4, 5, 6, 10 anos, ficar batendo boca com você. Você fala uma coisa, filho, faz tal coisa. Ah, eu não queria agora. Filho, mas vai lá, a mãe está precisando. Ah, mas agora estou cansado. Ah, filho, mas vai lá. Ah, mas agora deixa eu terminar essa quedinha. Filho, mas vai lá. Ah, mas só estou acabando aqui. Que absurdo é esse? Fica o tempo todo batendo boca com você. Tem que ir, pronto, acabou. É óbvio, seus filhos podem conversar. Podem demonstrar chateações. Não estou dizendo que você não vai deixar nenhum menino falar. O menino está triste com você, a menina está triste, deixa falar. Pai, eu estou triste, eu falo isso, eu falo aquilo. Não fala isso, pai. Fico bravo. Sou humilhado quando o senhor fala comigo assim. Deixa falar. Mas, todavia, não pode aceitar ficar batendo boca com você. Eu sei que no mundo de governos opressores, eles acham que a cura para a ditadura, que é aquele governo a ferro e fogo, que muitos pais são assim, ditatoriais. Aqui não, pá, acabou. E eles pensam que a cura para a ditadura é o anarquismo. Pode fazer o que quer. Mas não é assim. Você precisa ensinar ao seu filho, ó, pai falou, vai e faz e pronto, acabou. Não tem que ficar batendo boca. Não tem que ficar discutindo. Só que você precisa aprender a falar direito. Esse é o segundo. Fale direito. Antigamente, mais antigo aqui deve lembrar. Eu lembro por conta do meu avô. Você sabe, os pais antigos não precisavam ficar discutindo com o filho, não. O filho estava falando muito. O que o pai fazia? Só dava uma olhada assim, né? Pronto, o moleque já entendia que tinha que sumir para dentro. É assim, não era, irmãos? Tem certeza. Era dar aquela olhada no meio e pronto, você gelar. O que eu fiz? Era assim antes. Hoje em dia mudou, né? Hoje o pai olha, o pai pede, o pai implora. Põe o menininho para comer. Filho, come brócolis. Pai, eu não gosto de brócolis. Filho, come brócolis. Pai, eu não gosto de brócolis. Filho, come pai, eu quero batata frita. Filho, pelo amor de Deus, come comida. Só falta o pai falar assim para as crianças. Falta de firmeza. Eu dou uma dica para você. Temperinho bom, para a criança aprender a comer de tudo. Põe lá na mesa assim, ó, o brócolis e o chinelo. Fala, filho, escolhe. Acabou. Você vai aprender a amar brócolis, que é uma delícia. Mas não, tem pais que infelizmente é assim. Criançada, hora de comer. Agora eu estou assistindo. Agora estou jogando. Agora estou brincando. Esfria o almoço. E a mãe, bobona, esquenta de novo. Esfria de novo, esquenta outra vez. Esfria. Que história é essa? Não pode. Hora de comer. Vamos comer, acabou. Bem, todo mundo come, depois volta para os seus afazeres. Só que você precisa aprender a ser firme, a falar direito. O seu jeito de falar pode determinar a obediência ou não do seu filho. Fale firme, portanto. E quando eu falo firme, meu irmão, eu não estou falando só apenas de palavras, mas às vezes, principalmente na entonação da voz. É preciso você falar, às vezes até cuspir na cara da criança para ela entender. Vai, pá! Tem que falar.
Lembra o exemplo de Deus, quando Deus deu a lei para o povo? Diz a Bíblia que no Sinai, Deus dá a lei, os nãos de Deus, em meio a trovões. O monte fumegava, estremecia, assim que Deus falou com o povo. Deus, não pode, não matarás, não furtarás, não farás isso e aquilo. Em meio a trovões. Daí está lá os pais de hoje em dia. Eles falam não pode, mas falam não pode com cara de ursinho puff. E quer que o menininho obedece, quer que a criancinha respeita, não vai respeitar nunca. Mateus 5, 37 diz assim: seja porém a tua palavra o seu sim, sim e o não, não. Pastor, o que significa isso? Seu sim, sim, seu não, não. Meu irmão, seu filhinho ligou para você, você está no serviço. Papai, vamos jogar bola depois que o senhor chegar? Daí você disse, vamos. Você faz hora extra. O patrão enche as suas paciências. Você volta para casa louco da vida, não vê a hora de descansar. Daí está lá o menininho com a bola debaixo do braço, meião até no joelho. Pai, vamos jogar bola. A vontade é o quê, meu irmão? Esse moleque não tem coração. Não entende. Não, mas calma aí, você falou sim? Falou que ia? Você disse sim, sim. Falou que ia fazer, faz. Da mesma forma, falou que não ia fazer, não faz. Não faz. E pronto, acabou. Agora, tá lá. Você tem que falar 100 mil vezes com a criança. Seu filho não obedece. Filho, não pode. Filho, sai daí. Filho, não senta aí. Filho, não. Filho, não. Irmão, tem alguma coisa de errado da forma que você fala. Seu filho não respeita você. Você precisa ensinar o seu filho a te respeitar. E tem pais que ainda ficam, é óbvio, você vai explicar. Filho, isso aqui não pode. Por conta disso. Segunda vez, dá uma chance. Isso aqui não pode. Se fizer, apanha. Terceira vez, põe a mão, dá uma chinelada nele. Ele fica toda vez, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E o menininho está fazendo a sua cara. Irmãos, eu falo menininho, meu Deus do céu, não é indireta não, é porque eu só tenho moleque. É por isso que fica na mente, né, menininho. É óbvio, você que tem menina, aplica a menina. Aplica a menina. Se você fica dizendo, olha, se fizer isso aqui vai apanhar, e você não bate, você perde o respeito. É igual pais ameaçam crianças, né? Chega a criança no aniversário, olha, se tirar o chinelo, o tênis, nós vamos embora na hora. Dá 2 minutos, tá a menininha correndo descalça. E você não vai embora. Fale aquilo que você pode cumprir. Se você não vai embora, meu irmão, não tem por que colocar medo. Olha, eu sei que, senão vai embora. Não, pare com isso. Uma vez um pai disse assim para o filho dele. O Joãozinho estava brincando com o Zezinho, amigo dele. E disse, Joãozinho, faz tal coisa. O Joãozinho não fez. Joãozinho faz tal coisa, não fez. Na terceira vez o pai disse, Joãozinho, você vai ficar 1 semana sem ir na casa do Zezinho agora. Por que você não obedeceu, pai? 1 semana. 4 horas depois estava o Joãozinho na casa do Zezinho. O Zezinho falou, mas calma aí, seu pai falou que você vai ficar 1 semana sem vir em casa. Ah não, mas meu pai falou só porque ele estava bravo. Ele não falou de verdade. Não é isso que às vezes muitos cometem um erro? Eles falam porque estão bravos. Terceiro, impõe limites. Impõe limites na criança. Nada exemplifica melhor a questão de impor limites do que uma palavrinha de 3 letras em caixa alta, às vezes falado firme. Não, pode. Não, não e não. Pastor, mais uma vez eu vi uma psicóloga dizendo que não fale muitos nãos para o seu filho, porque a criança pode crescer traumatizada. A psicologia de hoje é uma maravilha, né? É mesmo. Deus deu 10 mandamentos. Sabe quantos deles começam com não? 80%. 8. Dos 10, 8 começam com não. Deus fala não para mim e para você. Por que você não pode falar não para o seu filho? Davi queria construir o templo. Preparou tudo. Senhor, eu vou construir. O que Deus falou para ele? Não vai. Sua mão está suja de sangue. Quem vai construir é seu filho. Não. Pronto, acabou. Em algumas casas, a autoridade veste saia. É a mulher que é a chefe, a mulher que manda. Mas tem outras que é pior ainda. Tem outras que a autoridade veste fralda. É a criança que determina a igreja que vai. É a criança que determina a roupa que vai usar. Uma vez eu achei absurdo. O irmão separou a roupa da menininha dele. A menininha colocou outra. Por quê? Ai, aquela lá eu não quero, eu quero ir com essa. Ai, meu Deus do céu. Não consegue mandar numa menininha de 4 anos. E quando tiver 15? Meu irmão e minha irmã, enquanto seu filho, sua filha estiver debaixo do mesmo teto que você, tem que fazer aquilo que você manda.
e pronto, acabou. Daí está lá. Quando seu filho ficar pedindo alguma coisa, você dá para ele porque ele merece ou porque você não aguenta mais e ficar pedindo? Ai, não aguento mais pedindo bicicleta. Ai, dá essa bicicleta logo para esse menino parar. É por isso que você dá? Porque você não aguenta mais? Vai o menino no bar lá, porque você sabe, crianças quer tudo. Se você puder ter um mercadinho, irmão, tem um mercadinho. Porque você sabe, criança chega, pai, quero esse. Fala, não, filho. E esse? Não. Pai, esse aqui então. Vai chutando uma hora certa. Daí tá lá, pai, salgadinho. Falta meia hora para sair o almoço. Você sabe que vai acabar com o apetite dele, com o apetite dela. Pai, salgadinho. Você não. Ai, meu Deus, compra um salgadinho logo para esse menino. Meu irmão, você está perdendo. Você está sendo vencido pelo cansaço. Criança na sua casa, que jeito que ela come na hora que quer, isso se quiser comer, você precisa mudar para que você possa mudar os seus filhos. Ah, pastor, é fase. Essa é a desculpa que eu ouço constantemente. Nossa, meu filho está numa fase difícil. Irmão, isso não é fase não. Essa fase vai acabar rapidinho quando você der um basta. Quando você falar, não, vai fazer assim, na minha casa é diferente. É eu que mando, acabou. E o último, recompensa e puna o seu filho. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem planta, aquilo que o homem colhe. Você sabe por que o nosso país tem colhido sistematicamente o aumento da criminalidade? Por conta de uma lei frouxa, por conta de impunidade. Hoje em dia, se o policial dá um tiro no bandido que deu 10 nele e acerta, ele vai responder, ele vai arriscar ser mandado embora e um monte de coisa. O bandido que matou um monte de policial tem a audiência de custódia em 24 horas. Eles vão lá saber, calma aí, o policial tratou bem você? Faltou água, comida, ar-condicionado. Essa é a lei do nosso país. E por conta disso a impunidade aumenta. Isso vai a cada dia mais gerar criminalidade. Você sabia que você pode fazer a mesma coisa, só que em grau menor com seus filhos? Quando você não recompensa e não pune ele para aquilo que ele faz? Deus é assim comigo e com você. Você dá as coisas para o seu filho, não importa o que ele faça? Não deve fazer isso. Você tem que ensinar o seu filho assim, olha, você faz, você recebe. Manda o seu filho lá lavar o carro. Filho, pai, quero dinheiro para comprar pipa. Claro que o pai dá. Dá uma lavadinha no carro pro pai. Pai, eu queria tal coisa, queria um presente de Natal. Claro que o pai dá. Tira uma nota boa na escola. E seja fiel àquilo que você falou. Deus é assim comigo e com você. Deus não dá as coisas de qualquer jeito. Moisés foi desobediente. Lembra a desobediência de Moisés? Guiou o povo, líder do povo. Canaã, ele está vendo, Canaã, do outro lado da rua, Canaã. E o povo loprando Moisés lá. Então sem água. E Deus fala para ele assim, toca na água, Moisés. Toca na rocha, da rocha vai sair água. Lembra o que Moisés faz? Moisés fica bravinho com o povo. Dá umas porradas na rocha lá para sair água. Saiu. Aí Deus fala assim para ele, o que eu falei para você fazer, rapaz? Eu não falei para você tocar na rocha? Por que você está bravinho batendo? Por conta disso não vai entrar na terra prometida. Vai apenas ver de longe. Josué vai entrar com o povo. Só que ficou bravo. Deus age assim conosco. E você é totalmente complacente com os erros do seu filho e acha que você é melhor pai do que Deus. Você está errado, meu irmão. Você está errada, minha irmã. Agora, uma vez, o irmão da igreja contava para mim que ele estava na casa de um parente dele. Ele tem 2 sobrinhas, pequenininha. E ele então chegou com 2 pirulitos, né? Quem fizer tal coisa, o tio vai dar pirulito. E um fez, o outro não fez. O irmão é óbvio, né? Como foi só você que fez, o tio vai dar pirulito só para você. Sabe o que a irmã dele falou? Não. Ou dá para os 2, ou dá para as 2, ou não dá para nenhum. Eu fico pensando, essa mãe estragou as 2 crianças numa tacada só. O que ela mostrou ali? O menininho entendeu o seguinte, olha, não importa o que eu faça, meu irmão vai receber a mesma coisa. O outro entendeu da seguinte forma, eu não preciso fazer o que o meu irmão faz. Ele vai ganhar e eu também vou ganhar. Você conseguiu perceber? Que essa história de não recompensar de acordo com aquilo que faz, você acaba estragando o povo.
Bolsa Família é uma praga por conta disso. Você não trabalha, mas você tem direito. No Brasil você nasce cheio de direito. Você trabalhou? Não. Ah, mas eu quero a terra. E vai lá para o MST, vai invadir o lugar. Você precisa ensinar seu filho que esse princípio é errado. Seu filho precisa aprender que erro tem consequência. Não estudou, não vai entrar na faculdade. Olha o que Paulo diz. Quem não quer trabalhar, não coma. Não trabalhou, não come. Roubou, vai para a cadeia. Em compensação, fez o que é correto, pode ter certeza, vai ter recompensa. Recompense, meu irmão, seu filho, é óbvio, né? Na forma de elogio. Mas não vai fazer aqueles elogios absurdos também, né? Filho querido, você é o melhor filho do mundo. Parece a dona Florinda falando pro tesouro, né? Tesouro. Você é o melhor filho do mundo. A pergunta é, você conhece todos filhos do mundo? Então toma cuidado. Isso é hipocrisia. E outra coisa, você pode falar essa frase apenas quando você tiver um, né? Teve dois, já não dá mais. Você é o melhor filho do mundo, o outro já vai torcer o beiço. Elogie, mas elogie da forma correta. Fala para o seu filho, filho, você é uma bênção. Você é um excelente filho. Mas explica para ele, mas você não é um ótimo filho por conta de você, mas porque aprove Deus ter graça e misericórdia da sua vida. Você não é melhor que aqueles seus amiguinhos perdidos, não. Você era para estar igualzinho a eles, mas aprove a Deus ter misericórdia da sua vida. Apenas isso. Isso é ensinar o evangelho para as crianças. E para encerrar, não baseie a sua repreensão numa ira de momento, mas sim em padrões de justiça. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 21. Aqui Davi, um de seus filhos, Aminon, tinha acabado de cometer incesto. Ou seja, ele tinha abusado sexualmente da própria irmã, da meia-irmã dele. Verso 21 diz assim, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. É interessante, só até aí, tá bom. É interessante que um irmão abusou sexualmente da meia-irmã dele. Davi só ficou irado. Diz a Bíblia que Davi não repreendeu o menino, só ficou bravo. Ah, como pode fazer um negócio desse? Ele não fez mais nada. Davi fez como muitos pais fazem. Ficam bravos momentaneamente, mas não repreendem como tem que repreender. Não fazem o que é correto. Portanto, meu irmão, se você quer ver o seu filho no caminho certo, você precisa aprender primeiro a ensinar o seu filho o caminho correto. Para isso você precisa estar no caminho. Você precisa ensinar o seu filho a obediência. Você precisa ensinar o seu filho as leis, a disciplina, não tolerar desrespeito ou coisa parecida. E você precisa também não apenas ficar bravo momentaneamente, mas quando fizer coisas boas, recompense. Quando fizer coisas erradas, você também precisa aprender a punir. Eu sei que é uma palavra que parece pesada, mas é assim que eles vão aprender. Uma vez, o pai do Zezinho deixou o Zezinho, por conta de uma desobediência, disse, Zezinho, vai ficar 10 dias sem internet, moleque. O Zezinho ficou triste. 4 dias depois, o Zezinho veio falar com o pai dele, pai, o senhor não está bravo comigo? O pai dele disse, não, de forma alguma, não estou bravo não. Ah, então posso ver a internet? Não. Eu não falei que você pode ficar sem internet porque eu estava bravo. Falei por conta do seu erro. E é isso que você devemos fazer. Regras são regras. Eu e você precisamos aprender a ser previsíveis. Lembra Deus? Deus não muda. O que Ele falou, Ele faz. É sim, sim e não, não. Eu e você também devemos seguir o mesmo padrão. Impor limites, falar firme, disciplinar, para que o seu filho entenda. Se eu fizer isso aqui, rapaz, meu pai vai virar o bicho. Se eu fizer isso aqui, minha mãe vai acabar comigo. Não seja como muitos pais, porque tem pais que são imprevisíveis. Hoje o moleque está aqui, com os 2 pés sujos em cima do sofá, e não fala nada. No outro dia, o moleque faz a mesma coisa e senta o rei no menino. O menino cresce bipolar. Um dia pode, um dia não pode. Seja previsível. Eu tenho certeza que nós, seguindo o princípio da Escritura, Deus vai nos dar graça, e nós um dia veremos os nossos filhos no caminho correto também. Amém, meus irmãos?